Quem é esse professor que está sentado? É um professor que se sente totalmente realizado. A minha profissão foi jogador de futebol. Adorava futebol de criança e toda tarde reunia na minha cidadezinha, Jaguariúna, entre Campinas e Mugimirim. A maioria da cidade era Vila Jaguari, nem município de Jaguariúna ainda não era. E toda tarde reunia a garotada, que a maioria era primos, toda tarde, às 4 às 6 horas, nos espaços livres que toda a cidade tinha vontade. Hoje em dia, com a especulação imobiliária, não tem mais. E era futebol todo dia. E aí, dessa turma, um diretor do time da cidade pegou essa garotada e formou um infantil. Desse infantil, eu passei logo em seguida para juvenil. E com 14 para 15 anos, eu já estava disputando o campeonato amador da cidade de Jaguariúna. E compensava ali duas regiões. De um lado era Santo Antônio de Posse, Mugimirim, Itapira, Mogi Guaçu. Do outro lado era Pedreiras, Amparo, Serra Negra. Circuito das Águas. Circuito das Águas. Circuito das Águas. E num desses jogos, um cronista de Campinas me viu jogando, convidou para ir para o Rio, para o juvenil do Vasco. Isso foi final de 56. Eu fiquei realizado. Arrumei a mala, nossa, papai deixava porque via alegria. Eu fiquei com uma mala do lado da cama já pronta durante uns 2 meses esperando a passagem, a ordem para ir para o Rio. Então, eu fui nascido e criado em fazenda. 15 anos, 16 anos em fazenda. De repente, com 17 anos, me vi no Rio de Janeiro. Fiz o teste, fui aprovado, fiquei 1 ano no Vasco. Aí, em 58, estourei a idade para o juvenil, não deu para fazer contrato como profissional, o empresário me levou para o São Paulo. Aí fiz o teste, fui aprovado, fiz meu primeiro contrato como profissional. Fiquei em 58, 59, começo de 60. Quando eu estava tendo oportunidade no time de cima, machuquei, torci o joelho, fui operado do menisco, fiquei 6 meses parado. Quando retornei no primeiro coletivo, estavam lá os diretores do Noroeste, inclusive Edmundo Kobe, que era o presidente, era o prefeito da cidade. E o Noroeste era forte na época, né? Era forte, era forte. E eles foram buscar jogadores no São Paulo para jogar contra o Palmeiras na inauguração do Alfredo Castilho, que a inauguração foi 5 de junho de 60. E aí eu senti a possibilidade de me realizar no futebol profissional. Jogando no Noroeste eu seria titular, teria essa possibilidade e poderia despontar mais, que lá seria difícil eu ter uma outra oportunidade. Foi quando eu vim para Bauru, a inauguração do campo do Noroeste. Mas eu vim jogar contra o Palmeiras nessa inauguração, que estava numa fase tão boa quanto hoje. E o ponta direita era Júlio Botelho. Julinho, que era da seleção brasileira. E o senhor jogava de lateral esquerdo. E eu de lateral esquerdo iria marcar esse ponta direita do Palmeiras, o Júlio Botelho. Falei, como é que eu vou fazer contrato com o Noroeste num jogo desse, marcando um cara de seleção brasileira? Mas deu certo, ganhamos o jogo 3-2, fiz contrato, fui contratado pelo Noroeste. E aí foi 61. Nesse ano de 60, o Noroeste foi campeão do interior, 5º colocado. Ficou na frente do São Paulo. Só ficou atrás do Santos, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa. Ficou Noroeste e São Paulo ficou em 6º esse ano de 60. Fomos campeões do interior. Tanto é que em 61, o Batista, o ponto direita, foi vendido para o Santos. O Batista e o Toninho, que o Toninho passou a ser Toninho Guerreiro no Santos. O Zé Carlos só ficou centroavante e o Zé Carlos.
O Leal, meia esquerda, foi vendido para o São Paulo e o Gelson foi vendido para o Corinthians. Desmontou o Noroeste. O Zé Carlos que é bauruense, né? Que é bauruense. Não, não. Técnico do... Foi técnico, mas o Zé Carlos veio da Portuguesa de Esportes. E É falecido? faleceu. Dessa turma toda aí, graças a Deus, eu estou aqui contando a história. História Eles que estejam em bom lugar. Mas aí eu casei, fica 60, 61, 62, 63, 64, 65, disputando o campeonato da primeira divisão da Federação Paulista de Futebol. Primeira divisão, só Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos com Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E era uma disputa, e o Noroeste conseguiu se manter até 65. Tem uma passagem aí que o senhor conta que o bauruense não era muito fã do Pelé. Tem uma passagem num jogo contra o Santos em 61. O Pelé foi revelado pelo BAC, Bauru Atlético Clube. Então era um outro clube da cidade de Bauru, uma rivalidade muito grande. E a torcida não gostava do Pelé e do BAC. E o Pelé não gostava do Noroeste e da torcida do Noroeste. Era uma rivalidade muito grande. E tem uma história que ele era muito franzino, o povo não gostava por ele ser magrinho, ou é lenda aí? Do Pelé, eu conheço a história do Pelé desde quando ele jogou o primeiro jogo dele na seleção brasileira em 57. Eu participei dessa preliminar no Maracanã, em 57, Brasil e Argentina. A Argentina estava ganhando de 2-0, primeiro tempo. O Pelé entrou no segundo tempo, julho de 57. A história conta do Pelé, a partir de 58, ele com 17 anos foi campeão do mundo. Mas a estreia dele, ele tinha 16 anos, quando estreou na seleção brasileira. Fora de série, igual ele, não existiu. Vai ser difícil aparecer. E esse jogo do Pelé com o Noroeste? Aqui? Então esse jogo com o Pelé e o Noroeste, começamos o jogo, o Noroeste fez 1-0 e o Contra o Santos, isso? Contra o Santos. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E por sinal eu estava jogando de lateral direito, marcando o Pepe. Porque o técnico justificou a minha escalação dizendo que eu era sinistro, canhoto e que eu entrava na cobertura, ia cair na minha perna boa para bloquear as tabelas de Coutinho e Pelé. Só que esqueceram que o Pepe tem um canhão. Em 2 jogadas que eu entrei na cobertura, Pelé abriu a perna, deu de calcanhar para o Pepe deu 2 canhão de fora da área, que o goleiro do Noroeste está procurando até hoje. Mas isso, nós saímos ganhando de 1-0, Pelé chutou 2 bolas, 2 faltas longe do gol, a torcida deu uma vaia estrondosa, o estádio lotado. Pelé fez um sinal, calma. Segundo tempo, virou totalmente. Pelé fez 3 gols, perdemos de 7-1. Isso foi uma pequena história. Mas eu joguei aí até 63, me casei, e aí começaram a nascer as filhas, 3 filhas. Em 65, já estava com 2 filhas, por sinal, a Vânia, a mais velha, trabalha aqui, leciona aqui Um legado que foi deixado. Foi deixado. Mas aí... Quando que surgiu a ideia de fazer educação física ou abandonar Então, o futebol? aí... nós não tínhamos parente nenhum. 2 crianças pequenas, ia nascer a terceira. E eu machuquei, encerrei a carreira no ano de 65. Até 65 disputamos o Campeonato Paulista, primeira divisão. E com o salário de jogador sustentava a família? Sustentava. Aquele tempo não ganhava tão bem quanto hoje. Mas eu tive no meu último contrato que eu fiz no Noroeste, em 65, antes de machucar, com luvas que eu ganhei,
eu paguei meio apartamento. Comprei meio apartamento, 50% foi da luvas que eu ganhei na reforma do contrato. Mas aí eu machuquei, encerrei a carreira, 66, eu fiquei só em tratamento, e aí eu ia na sede buscar dinheiro para ir para São Paulo, tomar infiltração com o melhor ortopedista da época, Dr. João de Vicenzo, e eu vi o presidente batendo a máquina, fazendo contrato, folha de pagamento. Eu tinha feito o curso de datilografia com Dona Celina, a escola famosa aqui em Bauru, aquele tempo. Aí eu falei para o presidente se ele não queria um ajudante, que eu ia ajudar. Eu estava em repouso, não podia treinar. Ele falou, você vem? Aí eu comecei a trabalhar na sede. 66, foi o ano que o Noroeste foi rebaixado. E trabalhei na sede. Aí eu falei, o que eu vou fazer da vida? Eu sei mexer com futebol. Eu tenho que fazer um curso de educação física. Tenho que ser professor, preparador físico e fazer carreira como técnico. Mas naquele tempo, 66, tinha 2 escolas de educação física no estado de São Paulo. Tinha o da USP, em São Paulo, e São Carlos, a particular, escola de educação física particular em São Carlos. Eu falei, nós vamos mudar para São Carlos, vou fazer o curso, vou trabalhar na São Carlense, arrumar um emprego lá. Mas nisso, reabriu o curso e surgiu a possibilidade da reabertura do curso de Educação Física na Instituição Toledo de Ensino, que foi o primeiro curso na instituição. Antes do direito foi Educação Física em 52, funcionou. Aí em 53 começou o direito. Em 62 fechou o curso de Educação Física. Aí em 66 vislumbrou a possibilidade de abrir o curso em 67. Foi quando aí eu fiz a inscrição, prestei o vestibular, comecei a fazer o curso de Educação Física. Aí nessas alturas o Noroeste estava disputando a 2ª divisão, porque foi rebaixado em 66, 67, foi para a final. Na final, o primeiro jogo contra a Ponte Preta, perdeu de 3-1, o Dr. Maurício Leite Toledo, que era o presidente, que era diretor da IT, ele demitiu o técnico, ele veio para o Bauru, me pegou na sede, disse, vamos para São Paulo que você vai ser técnico. Aí tomei conta dos 2 últimos jogos, mas a Ponte Preta foi campeão. Na volta aí eu passei a ser preparador físico e técnico do Noroeste, fazendo educação física. Foi aí até 69, em 71 ia nascer a 3ª filha, foi quando eu parei com o futebol, deixei o Noroeste para dar aula no Senai. Fiquei 4 anos do Senai e odontologia. Trabalhava no Senai cedo e à tarde e era período parcial, 12 horas na odontologia à noite, prática esportiva para a turma da odontologia. E em 74 surgiu a oportunidade, abriu um edital de contratação de um professor período integral. Na Fundação Educacional. Na Fundação Educacional de Bauru. Aí eu fiz a inscrição e, por causa de uma história que eu já contei para vocês, e também eu teria oportunidade de ter a noite livre. Eu ia trabalhar 40 horas, cedo e à tarde, porque eu estava trabalhando cedo, à tarde e à noite. A esposa dava aula cedo no Colégio São José e fazia faculdade à noite na USC. As meninas ficavam sozinhas em casa. Então, eu falei, eu vou ter oportunidade de ficar mais em casa. Foi quando eu fiz a inscrição. Quem que era o diretor na fundação na época? Era o coordenador, era o professor Isaac Portal Rondon, e tinha outro diretor, que não me lembro agora o nome. Mas aí fui aprovado, me chamaram, foi quando eu pedi demissão do Senai, e entrei na fundação em agosto de 74, comecei. E o senhor era o único professor de educação física na fundação? Na fundação, porque tinha o Colégio Técnico Industrial, que era da fundação, e tinha o saudoso professor Caetano dos Santos, que já dava aula no Colégio Técnico. E na fundação, na Faculdade de Engenharia, Ciências, Artes e Comunicações e Tecnologia, era eu que lecionava, que dava aula.
E aí foi até, eu fiquei em contato grande com a Faculdade de Ciências, até com as outras faculdades de ensino, unidades de ensino, até 85. Foi quando eu era responsável pelo departamento... Não tinha curso ainda, né, professor? Eu era responsável pelo departamento de Educação Física e não tinha o curso de Educação Física. Foi quando, em 85, surgiu a ideia de passar a UB, Universidade de Bauru, que teria mais autonomia de abrir outros cursos. E também numa reunião do CEP, um dos presidentes de clube social recreativo da cidade participou da reunião e ele veio reivindicar a abertura de um curso de Educação Física. Porque na IT já tinha fechado. Na IT já tinha fechado, o Bauru não tinha, e os clubes da cidade revelavam os garotos infantil e juvenil, quando chegava na fase de faculdade, como não tinha escola de educação física, muitos iam embora. Os melhores iam embora para outra cidade porque não tinha. E aí, acho que era o professor Paulo Cavaucci, na época, o chefe da Comissão de Ensino e Pesquisa. Eu estava participando da reunião, perguntou se haveria possibilidade de abrir o curso de Educação Física. Eu falei, perfeitamente. Nós temos o espaço físico, 4 quadros, descoberta nós temos, um campo para terminando lá, a pista. Primeiro ano, carregamos mais na disciplina teórica, tinha os departamentos aí, os departamentos Biologia, Anatomia, Educação, Psicologia. Para vir para cá era terra, né? Para vir para cá era terra, eu pegava a terra, o asfalto era até embaixo da Rondon. Da Rondon para cá, até a Sorri, estava começando a Sorri em 78, quando eu vinha para cá. Eu vinha de moto, da Sorri aqui não tinha quase estrada, tinha que vir dar volta. Por dentro aqui não tinha umas picadas no meio do mato. Chegava aqui atravessava a rodovia para ir na Praça de Esportes. Era também não tinha prédio nenhum, né? Não tinha nada. Tinha 4 quadras e tinha uma casa do caseiro. Só. Que era o Rubinho ali do lado, se não me engano. Eu esqueci o nome dele. E a nossa educação física, na quadra, puseram um chuveiro no barranco, nosso vestiário embaixo da árvore, depois é que foi construído os vestiários, foi esse início. E aí, quando foi o primeiro vestibular? Primeiro vestibular, então, a ideia do curso de Educação Física surgiu na Fundação Educacional de Bauru e iniciou na UB. Então surgiu em 85, final de 85, começou em 86. Primeira turma. A UB começou em 86. Em 86. Aí ficou 86 e 87 o B, e essa turma, a primeira turma de Educação Física, que eram 3 anos, hoje são 4, terminou o curso em 88 já no Unesp. E naquele tempo era período integral ou tinha noturno também igual tem hoje? Não, era só no período da manhã o curso, não tinha integral. Era só mais licenciatura, não tinha essa parte prática, né, o bacharelado. Hoje tem a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura prepara mais para a escola, o bacharelado mais para os clubes. Né? E o número de vagas abertas preencheu tudo o vestibular? Preencheu, 60 vagas, né, preenchia tudo e aí foi num crescente. Conta pra gente, porque no tempo a parte prática era eliminatória, né? O vestibular, infelizmente, tinha que fazer na resistência aquele mínimo, velocidade, tinha barra, né? Fazia a 8ª na barra, tinha corda, e era eliminatório. Eliminou muita gente. Muita gente boa, né? Gente boa, gente com nível intelectual muito bom. Ainda bem que depois acabou, porque quantos pesquisadores o curso perdeu nesse início? Quantos pesquisadores? Não dava para muito embora. O que eu senti,
aquele nosso tempo, por exemplo, na instituição de ensino, era o fazer, 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 fazer. Era prática, prática. Não tinha pesquisa, né? Prática, não. Então, o professor ele saía do vôlei, basquete, atletismo, natação, futebol, mas ele não tinha aquela parte teórica, O que é educação física? O que representa? Quais os objetivos? Então, aquela parte fundamental. Então, nós partimos, houve uma transformação muito grande daquele meu período de educação física, quando depois foi incorporado e começaram a exigir o mestrado, o doutorado, aí começamos a esquecer um pouco o aluno, um pouco a prática e fomos mais para a parte teórica. Professor, e era um curso procurado por mulheres também? Ou basicamente homens? Sim, bastante procurado, interessante. Interessante que aí, primeiro ano de educação física, tinha mais mulheres do que homens. As mulheres passavam mais no vestibular do que os homens. E aí, já no primeiro ano, tinha futebol. Aí se assustavam. Professor, eu nunca pus um meião, nunca pus uma chuteira. Calma. Primeiro você vai saber o porquê, quais os objetivos, o que nós pretendemos através da prática esportiva, do despertar, do queimar energia, do fazer o garoto correr atrás de uma bola, dele começar a tomar decisão. Aquele garoto de 7, 8 anos que na casa dele, quem decide tudo são os pais, na escola são os professores, não tem oportunidade de tomar iniciativa. No futebol, a bola chega, ele está correndo, o que eu vou fazer com a bola? Vou passar? Vou driblar? Vou chutar? E o garoto está com a bola, tem 4, 5 do lado pedindo, passa, chuta. Olha o que passa já. Não tinha celular nem videogame na época. Não tinha celular, videogame, uma maravilha. O garoto com uma energia dessa que eu fazia escolinha de futebol, fiz muitos anos, 2 horas de movimento, coisa que eu observava, 2 horas de movimento, terminava, muitos, professor, primeiro tempo, né? Que primeiro tempo? 2 horas? Não aguento mais. E ficar sabendo que muitos garotos daqueles estavam em tratamento com psicólogo, sem desmerecer a psicologia. Eu falei, como? Porque às vezes tinha problema em casa. E não, Como? né? Uma energia acumulada, não queimava energia, ia aprontar. Não ia ser obediente, não ia ser disciplinado. Olha, quantos casos eu vi disso. O senhor teve olho clínico para revelar jogador? A gente, de 4 aspectos que a gente analisa um garoto, entre preparo físico, preparo técnico, preparo tático e preparo emocional, é o técnico. Então, se vê um garoto que ele tem facilidade do domínio da bola, da condução, do toque, pode. Agora é difícil. De 100, 10 sai já para essa parte técnica. 90 não. Né? Mas o mais importante, importantíssimo, e eu lamento, aqui na Unesp eu não sei se continua, eu fazia um trabalho de extensão à comunidade, eu fiz de 92 a 2002, 10 anos, a nossa praça de esportes, eu fazia escolinha de futebol, que o sonho do garoto é ser jogador de futebol. Aberto aqui a comunidade, aqui tem o Jardim Nicéia aqui pertinho, o Geisel e Redentor. Era uma média de 120 a 140 garotos, sábado e domingo, jogando bola. Dividia o espaço, fazia 3 campos, usava até o espaço lateral atrás dos gols. O senhor usava os alunos como monitores? Era o nosso laboratório de motricidade humana. Dava aula teórica, na prática,
explicando os objetivos, o que se pretendia entre o aspecto físico, técnico, tático, entre a formação, entre a especialidade, né, do futebol, e punha esses garotos que faziam disciplina na época, me acompanhavam no projeto. Então separava por grupos, pegava um grupinho de alunos de 7 a 8 anos, você vai trabalhar com esse grupo, você vai trabalhar com 9 e 10, para esse grupo você vai fazer assim assado, esse daqui acrescenta isso, 11, 12, isso, 13, 14, 15 anos em diante, oficial. Aí que nós vamos, aí é que entra, até 10 anos, 11, 12 anos, esquece aspecto tático. Vamos só ver o físico e o técnico. Hoje em dia, muitos professores de educação física, às vezes quer já com 7 anos, determinar aspecto, a tática. Coisa que profissional demora muito formado, ele não entende a função dele. A função dele dentro de um esquema de jogo adotado pelo técnico. Faça ideia, uma criança. A criança quer brincar. A criança aprende brincando. Hoje pega o celular, os meus netos me dão um show no celular. Eu, quando tenho encontro de dificuldade, eu vou nos netos. Aprenderam brincando. Então, é brincando que se aprende. Tem que ser uma coisa alegre, dá corda. É como você que já jogou bola, acompanhou, você vê de 7 a 10 anos, distribui, e você vê aqueles garotos que têm mais dificuldade, naturalmente ele fica mais atrás, chutando para frente. Aquele que tem um pouquinho mais de facilidade, ele ocupa um meio espaço ali, tocando mais a bola. E aqueles garotos, os habilidosos, joga na frente, porque dribla melhor e faz gol. É um processo natural e normal que eu aprendi na minha infância, sozinho. Você vai se adaptando mais para o lado direito, mais no meio, lá pelo lado esquerdo. É um processo natural. Observa. Depois dos 11 é que você começa a aperfeiçoar os fundamentos do jogo, isso em qualquer esporte. E aí, 14 anos, noção das funções dentro do esquema adotado. Não tem segredo. Com 18 anos é o que é feito lá fora. Agora aqui nas escolinhas já querem, planta o garoto lá como posse lá direito, e fica os pais querendo também ensinar tática, compromete, atrapalha. Queria que o senhor fizesse um parênteses e falasse dos colegas e das dificuldades na implantação do curso na Faculdade de Ciências. A contratação dos seus colegas, porque o senhor foi um dos pioneiros. Sim. Depois houve processo de abertura de edital, vieram outros colegas que vocês ficaram mais de 20 anos juntos. Eu queria que falasse dessa dificuldade em montar um curso, em arrumar equipamento, material, rede, terminar a quadra, a pista, né? A pista ali do campo de futebol, tirar aquele barranco que tinha ali, que as máquinas vinham trabalhar de final de semana, se eu me lembro bem, né? Fazer o motocross. O motocross ali, do pessoal. Queria que o senhor falasse dessa dificuldade e como é que vocês discutiam isso com os colegas de departamento, né? A dificuldade foi grande, mas a gente tem que se adaptar de acordo com o que você tem. Foi o que nós fizemos desde a implantação do curso de Educação Física. O primeiro ano, com 3 professores, foi carregado mais na parte teórica e menos na parte prática. No passar do tempo, foi aí contratando outros professores. E como você disse, lá tinha 4 quadras descobertas, não tinha nem vestiário. E aí depois é que, se bem que quando começou o curso de Educação Física, aí já tinha lá o vestiário. Mas em 74, quando eu comecei a dar aula aqui, na fundação, era lá, a gente usava lá Vila Falcão. Viemos para cá em 81, comecei a dar aula aqui, né? E aí foi aos pouquinhos,
foi construindo o vestiário, foi melhorando a pista, foi dando uma arrumada no campo de futebol, enfim, mas tinha o espaço suficiente. Então, 4 quadras, quadra para basquete, 4 para vôlei, quadra para futebol de salão, né? E quadra para tênis de campo. 4 modalidades distintas. E os professores aí, a contratação, os professores nessa incorporação da Unesp, a exigência, não é, de titulação. Então, mas na UB, como que vocês desmembraram, por exemplo? O senhor dava aula na área de futebol, o Caetano basquete, o outro handebol, o outro futebol de salão, o outro basquete, vôlei. Né? Mas então, aí tinha eu e o Caetano, e aí contratamos o Celso, terceiro professor, na época. E então eu ficava com futebol de campo, futebol de salão, atletismo e condicionamento, ginástica. Tinha aqueles que o aluno escolhia, ele tinha autonomia de escolher a modalidade que ele queria. Né? Isso, escolhia basquete, vôlei, futebol de salão, ou aquele que não gostava de prática esportiva, o condicionamento físico, a ginástica. Então tinha um percurso grande que a gente fazia, e aí tinha barra lá, tinha prancha, fazia um condicionamento físico bom. Mas depois, com o tempo, começou a melhorar toda a construção, a estrutura física. O fato de ter sido B melhorou muito, né? A autonomia da unidade. Ah, sim. Aí, já essa liberdade de criação de curso, já houve uma mudança de fundação, né, para a Universidade, Bauru, e aprimorou com a Unesp, né? Aprimorou. Mas aí a diferença foi muito grande, precisava um equilíbrio maior. Pelo menos é o que eu sinto na parte do curso da formação do professor de educação física. Então, claro, ele tem que saber o porquê, para quê, né? Os objetivos, isso é fundamental. Mas ele tem que saber fazer, ele vai chegar numa escola de repente. Então eu vi a turma feminina, como que futebol, tal. Aí quando eles começaram na parte prática a me acompanhar, a parte feminina, falaram, nossa, professor, nossa, que beleza, eu sei dar aula, agora eu chego numa escola, eu sei o que eu vou fazer. Eu não tinha noção, achava que eu não ia ter possibilidade nenhuma de lidar com o futebol numa quadra, né? Então, fazia, outra coisa, 30 alunos, você forma 6 equipes, 4 equipes, 6 equipes, de 5, 6 vezes 5, 30, vai jogar 2, 5 contra 5, e os outros 20? Fica lá olhando, os outros 20, de um lado da quadra, enquanto joga um jogo, outras 2 equipes vai fazer o fundamento, aprender a conduzir, fica uma equipe lá, outra aqui, um leva, outro traz, condução. Aí depois o toca a bola, domina, troca de lugar, vai fazer o aperfeiçoamento dos fundamentos. E a outra equipe aqui, montamos um circuito, aqui faz esse exercício assim, lá aquele. Então um fica fazendo circuito, condicionamento físico, outro condicionamento técnico e outro tático. 50 minutos de trabalho, não para nenhum. Cada 10 minutos você reveza. Quem estava jogando vai para a ginástica, quem está na ginástica vai para o fundamento vai para o jogo. Perfeito. Fazer isso no Senai era 50 minutos de atividade. Chamada, esquece chamada, só você vê tal, não vai ficar 10 minutos fazendo chamada aí para perder tempo, ficar enrolando. Vai para... Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa introdução dos novos e jovens professores que, quando incorporou pela Unesp, abriu esse concurso e veio muita gente de fora e muita gente nova. Como é que foi a convivência de vocês, baluartes, né, desbravadores do curso, com esse pessoal novo?
não foi fácil para nós, porque vieram os mestres e os doutores. E vocês tinham que se... E a gente saímos correndo atrás de um mestrado, procurando um mestrado. Eu comecei a fazer meu mestrado em Filosofia da Educação. Foi o que eu arrumei em Piracicaba, na Unimep, que na área Educação Motora, Campinas, São Paulo, só os ex-alunos é que já tinham projeto e que tinha vaga para fazer um mestrado. Depois, na metade desse meu mestrado, que abriu na área de educação, né? Motora, educação motora. E então não foi fácil. Chegaram muitos de Rio Claro aqui, principalmente, os mestres, doutores, com parte teórica mais aprimorado. Então, teve uma certa dificuldade nesse relacionamento normal, natural, nada que pudesse também criar inimizade ou qualquer coisa parecida. Desabonar o curso, né? E então, mas houve esse choque da teoria com a prática. Da velha guarda Com a nova. É tudo que é novo. Toda mudança tem tem as reações, tem os problemas. Os resquícios, muitas vezes. É normal. Eu queria que o senhor falasse do crescimento da Faculdade de Ciências, né? Do seu tempo, o tempo que o senhor aposentou e o tempo que o senhor pegou lá em 74, 85, né? Como é que o senhor viu essa evolução da Faculdade de Ciências, ela completando 55 anos agora? A gente vê que houve uma melhora, né? Houve uma melhora nessa parte teórica, nessa parte de conhecimento, né? Agora, o que eu sinto, tanto é que eu me aposentei em 2002, em julho, em outubro eu comecei a fazer um trabalho de extensão à comunidade, trabalhar com terceira idade, não é? E para ver até que ponto o movimento seria benéfico. Né, que tipo de trabalho? Era uma ginástica localizada, 50 minutos, sem dois conteúdos que tem qualquer atividade física, e corrida e saltitamento. Passou dos 50, 60, se não tiver preparado, condicionado, pode dar problema em vez de melhorar. Como tem muita gente que vida sedentária, vai no médico, você precisa fazer uma atividade física, sai correndo por aí e dá um infarto. E como é que aí esse projeto é interessante, que na primeira reunião da Pastoral da Saúde de uma igreja, o Padre Jesus, um espanhol, que estava elaborando esse projeto em parceria com o posto de saúde da Vila Cardia, e tinha uma enfermeira muito católica e atuante na igreja. Ela ia fazer o controle dos medicamentos com pessoas de terceira idade e queria uma atividade física para ver se diminuísse os remédios. E isso foi numa quinta-feira, em outubro. Eu aposentei em julho. E aí eu falei, formidável, um projeto muito bom. O senhor acha? Eu falei, perfeitamente, perfeitamente. A pessoa se aposenta, para com tudo, não movimenta mais, não tem relacionamento, contato com outras pessoas, não faz movimento, tal, vai ficar doente. E a movimento... E foi uma quinta-feira. Então, esse ano, outubro, esse ano nós vamos elaborar o projeto, e o ano que vem, 2003, a gente começa. Aí eu falei, eu estou me aposentando de um órgão público, o que eu vejo lá é projeto de todo tipo, mas poucos em ação. Nós precisamos agilizar. Mas eu falei, mas o senhor... Eu falei, olha, eu começo da seguinte maneira. Que maneira? O senhor avisa na missa de sábado e domingo que terça-feira, 8 horas da manhã, tem ginástica terceira idade. Professor Gualberto, aposentado da Unesp, trabalho voluntário. Tem inscrição, não tem matrícula, é chegar e fazer.
fala aí, tal, tal. Na primeira terça-feira, tinha 21 participantes. Tudo acima de 60 anos. Acima. Mas tinha gente mais nova, 50 anos, que começou a participar. Então, é aberto, e direito adquirido, tem horário, a gente começa no horário certo, mas chegar atrasado não tem problema. Se quiser parar, sentar, senta, quiser sair, sai, volta. Você tem que conquistar. E conquistando e mostrando que faz bem. E faz Eu bem. senti um feedback ali que eles gostaram da... Perfeitamente. Eu falei, todo início de qualquer atividade, principalmente atividade física, risca do vocabulário a palavra desistir pelo menos 2 meses. Então adquirir o hábito primeiro. Costumar. Aí depois já vem os benefícios. Já começa a sentir mais disposição para se alimentar, para sair, para dormir, para tudo. Os remédios diminuíram. E os remédios vão diminuir. Remédios vão diminuir. Remédio é para remediar. Está no nome. Se fosse bom, não se comprava em drogaria. E aí comecei na São Sebastião, em outubro de 2002. Em novembro, a Pastoral da Saúde da Aparecida, Santuário Aparecida, ficou sabendo, me telefonou, professor, não quer trazer o projeto para cá, tal, na Pastoral da Saúde da Aparecida, tal. Em 2004, comecei na Aparecida, fazia São Sebastião, Aparecida. Aí veio Sagrada Família, Santa Rita, São Cristóvão, São Judas. Eu estou até hoje, eu dou mais aula nesse projeto de... O senhor está mais voluntário do que quando era... Mais voluntário do que quando dava aula na Unesp. Perfeito. Eu tenho uma clientela muito grande. Quantos alunos o senhor acha que o senhor tem hoje, somando tudo? Das 5 paróquias aí, quantos alunos o senhor acha que participam do projeto? É uma média de 20 por igreja, 5, média de 100 pessoas. Eu constituí uma terceira família. E eles são obedientes? É uma maravilha, maravilha. Interessante que numa dessas aulas, aí um tempo, 80%, 70%, 80% ou mais são mulheres. E eu brinco, por isso que vocês duram mais. A mulher leva mais a sério. O homem vai no médico porque a mulher marca a consulta. Porque o senhor acha que o homem é mais relaxado, ele aposenta, veste o chinelo Ele não quer fica... mais compromisso. Não quer assumir mais nada. Mas aí, professor, tem um lado do convívio entre eles, né? Perfeitamente, perfeitamente. Tanto é que até um dia lá, e vai alguns maridos, vai alguns homens, mas é pouco, é 10%, 20% homem e 80% mulheres. E num desses, temporada atrás, aí antes de uma aula lá, aquele papo, deu horário, eu bati palma, escuta, vocês vieram aqui para conversar ou para fazer ginástica? Eu falei, olha, esse relacionamento, esse papo, essa conversa faz tão bem quanto a ginástica. Só o fato de ter coragem de levantar, se aprontar e vir para um salão, já está no lucro. Esse relacionamento é tão importante quanto ao movimento. Nós vivemos numa comunidade, nós temos que se comunicar. Perfeito. Professor, o senhor sente falta de dar aula aqui na Unesp? Do convívio com os amigos? Eu criei um ambiente muito bom, eu senti bastante. E principalmente esse trabalho de extensão à comunidade que eu fazia. Eles ficaram órfãos, será? As crianças? Então, vinha gente de todo lugar, vinha gente lá da Vila Dutra, lá de longe, pegava 2 ônibus. Interessante que no começo começou a sumir no vestiário, passe, algum dinheirinho, algum trocado que o garoto levava, tal. Reunia a garotada e falei assim, olha,
Se sumir, até chinelo. Se sumir qualquer coisa que sumir daqui para frente, vai acabar a escolinha. Não vem mais. Então depende de vocês ajudarem a tomar conta. Se vê qualquer coisa errada, não deixa, porque senão eu vou parar. E enquanto vocês não estiver sumindo nada, vocês estiverem me respeitando e respeitando os colegas, vocês têm escolinha de futebol sempre. Acabou. Eu trazia uma tesourinha de unha, um trim. Eu punha a turma, fileira, eu cortava a unha, que tem um garoto, assim, olha essa unha, isso é antigênico, sujeira embaixo da unha. Aí você vai pegar no pão, aquilo micróbio e tal, isso faz mal para a saúde, você não vai ser jogador de bola sem saúde. Levava sabão de coco, era higiênico. Unha cortada e vai tomar banho e lavar a cabeça. Com sabão de coco. Sabão de coco. Noção de higiene. Dava oportunidade. Porque às disso. vezes em casa não tinha, né, professor? Perfeitamente, perfeitamente. Olha, eu me sentia realizado nessa escolinha de futebol. E era uma disciplina. E aí eu fiquei, meu doutorado, eu fiz um estudo comparativo entre 3 clientelas. Eu tinha a escolinha de futebol no tênis, BTC, Bauru Tênis Clube, classe média alta. Eu tinha escolinha de futebol aqui, média baixa, aqui que eu trabalhava com a periferia. E aí eu fui trabalhar como voluntário no Instituto Social São Cristóvão, que trabalhava com a garotada da favela do Jardim Europa. Eu tinha a classe média alta, média baixa e com os excluídos da sociedade. 3 clientelas distintas. No tênis, o aluno cometia qualquer coisa, eu tirava, o garoto ficava vermelho, ameaçava chorar, falei, se tem jeito de mudar comportamento. Mas quando eu percebia que o garoto vinha, ficava atrás, eu vi o da frente olhando para cá e dando risada, eu falei, está fazendo micagem, isso vai ser mais difícil, vai dar. Então, aqueles que pai davam de tudo e a motorista levar para a aula, tinha tudo, mas faltava o contato, faltava a educação. Classe média baixa, aqui você dava um grito, um assobio, eles, porque aqueles pais que falavam uma vez, não obedecia, já o que tivesse na mão, ataca. Aí fui dar aula no Instituto Social São Cristóvão, garotada excluída da sociedade. Eu tive uma experiência lá, eu via 4 irmãos, cada um filho de um pai. A mulher ficava grávida, o homem se mandava. E chegava com marca no braço, na cabeça, tal. Eu percebia que apanhava em casa, porque não levou dinheiro para a pinga do pai e para o cigarro do pai. Esses que saem pedindo aí, ficando nos... E também eu trabalhava com masculino e feminino, turma separada. As meninas, e eu percebia, chegava perto para conversar assim, as meio... Arredia. De ver muitas meninas sendo adotadas, pai que não tinha condição, adotava às vezes 2, 3. E muita gente, muitas vezes, eu percebia que estava abusando sexualmente. Olha a situação social que nós vivemos. Hoje, numa cidade como Bauru, faço ideia, né? No Brasil. O problema social é gravíssimo. E através desses projetos, é você mudar comportamento através da educação, é a médio e longo prazo, é você formar uma juventude e começar daí dar sequência para daqui 20 anos você transformar esse país. Noção de disciplina, de patriotismo, idealismo, de tudo.
Você começar até as crianças mudar comportamento até dos pais. Sim. Não é? Você vê a importância da educação. E a importância, eu sentia isso na prática esportiva. Tanto é que nesse projeto do Instituto Social São Cristóvão, interessante, tinha 2 garotos que foram expulsos da escola regular, por indisciplina. Foram expulsos do Instituto Social São Cristóvão, que ameaçaram bater em 2 estagiárias da prefeitura, que ia lá da parte teórica, e foram expulsos. Expulsos da escola regular do Instituto. Eu utilizava uma escola Carlos do Braga, utilizava a quadra e um espaço mais aberto para futebol. No horário de futebol, os 2 indisciplinados, os 2 garotos de 13 anos, estavam sentados me esperando. Eu chegava, eles pegavam a sacola de bola, abriam o portão e os outros garotos tinham medo, porque era violento os garotos. No tênis eu tirava um pouquinho do jogo, aí voltava. Aqui dava um grito, um assobio, ameaçava tirar. Eu falei, como é que eu, numa prática esportiva aqui, um trabalho de inclusão para a sociedade, tirar da marginalidade, eu vou tirar ele do jogo. Se o jogo é que me dá a oportunidade de disciplinar. Poderia piorar, né? Aí eu falei, aqui, primeira falta, cartão amarelo. Segunda falta, penalidade máxima contra a equipe. E ali era a única oportunidade que um garoto tinha de falar, eu ganhei, porque na sociedade ele estava derrotado, marginalizado. Só no jogo que ele sentia aquela alegria da vitória. Se realizar. É uma recompensa para ele. Uma recompensa. Uma recompensa. Então, eu tentei. Esses 2 garotos eram disciplinados porque eles falavam, caíam num time diferente, para os colegas. Um que recebia um cartão amarelo, se você fizer outra falta, eu vou te catar lá fora. A disciplina maior que eu tive nesse estudo comparativo, classe média alta, média baixa e dos excluídos na prática esportiva, era na classe dos excluídos. Era a única oportunidade na vida que eles sentiam de se realizar. Valorizar. De valorizar, de ser alguma coisa. Olha a importância Do esporte, né? do esporte, da prática esportiva. Tem alguma pergunta? Professor, o que o senhor gostaria de destacar nesse final desse bate-papo, que eu não perguntei, ou nós não perguntamos, que o senhor lembra, ou que o senhor gostaria de deixar para a gente aí? Primeiramente, eu agradeço a lembrança, porque geralmente, eu já passei dos 80, a gente vai ficando meio esquecido. E o convite, a alegria de ter feito parte, eu trabalhei na Faculdade de Ciências 28 anos, e foi uma vida aqui dentro, e de ver esse progresso. Agora precisa aproveitar um pouquinho mais esse progresso e ver o que pode ser feito para a comunidade. É a comunidade que nos mantém. O que nós estamos dando de retorno para a comunidade, como serviço? Pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Extensão, como é que está esse trabalho de extensão de uma universidade aqui com tantas faculdades, tantas unidades? E a extensão é uma forma de pesquisa? Para mim, a extensão foi meu laboratório de motricidade humana. Eu mudei muitas coisas vendo a reação dos participantes, das crianças. A vida é um aprendizado constante. A gente não termina de aprender nunca. Até hoje, trabalhando com terceira idade, então eu trabalhei com criança, adolescente, jovem, adulto, eu agora estou na fase final. E não pretende parar, né? Não pretendo parar.
fiz até uma prótese de joelho para aguentar mais uns 10 anos. Eu estou com 85, vamos ver se vai até os 95. E eu falo para minha turma das igrejas, vocês rezam. Se eu tiver saúde e condição boa, vocês têm aula. Então eu não sei se é a minha ginástica ou se é a reza, que nós estamos... As duas, hein? Uniu. Hoje, os 3 pilares aí é o movimento, é o relacionamento e a parte espiritual. É o corpo, é a cabeça e o espírito. A hora que você parar de trabalhar qualquer uma dessas partes, desequilibra e começa a complicar. Eu queria que o senhor falasse o seu nome completo, sua idade e a sua satisfação de deixar a nossa colega Vânia, que começou como funcionária e hoje é do departamento de arquitetura. Arquitetura e artes. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse finalzinho, seu nome, idade e sobre deixar a Vânia aqui fazendo carreira, né? Então, e até a parte de esportes, eu poderia ser um Tele Santana, um Zagallo, que foi do meu tempo. Eles fizeram carreira e continuaram. E eu parei com o futebol para ter oportunidade de participar, de conviver mais com a família, porque o Tele e o Zagallo, quando eles pararam com o futebol, voltaram para casa, realizado profissionalmente, financeiramente, mas a parte social, a vivência da família, a família acostumou com ele fora. Os filhos, os netos. Então eu tenho essa satisfação que eu parei na hora certa, porque eu pude conviver com as minhas filhas, participar. Então eu vejo hoje que valeu a pena, porque além de ter essa parte social com ela, com a comunidade, aumentou. Eu tenho a mais velha, a Vânia, que é doutora aqui na Unesp. Eu tenho a do meio, que fez engenharia e fez direito, trabalha no Poder Judiciário, na Federal. E a caçula é juíza do trabalho, há 20 anos, diretora do Fórum. E agora, a presidente que foi eleita de Campinas, levou ela para Campinas para trabalhar com ela. E ela está fazendo doutorado em inteligência artificial. Estou vendo o progresso dela. Então, valeu a pena o investimento na família. Se todos investissem na família, esse mundo seria diferente.